Queria, senador Lazier, agradecer a oportunidade, agradecer também ao ex-presidente dessa comissão, o senador Cristóvão Buarque, um educador e patriota muito dedicado às questões da educação e da ciência e tecnologia brasileira, que não se encontra conosco, mas que tem sido um parceiro nosso de bastante diálogo no Ministério. Eu vou fazer, então, tentar pedir se alguém puder me ajudar aos 10 minutos, me lembrar, para eu não... Então, essa apresentação nós fizemos para uma negociação que nós temos com o banco, com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Dei uma adaptada, mas ela dá um panorama bem razoável do Ministério, né? Primeiro, a importância que tem o CTI, a Ciência, Tecnologia e Inovação, para a educação e pesquisa básica do Brasil como contribuição para o desenvolvimento não só econômico, mas fundamentalmente social e redução das desigualdades sociais históricas pelos quais que o país possui. Recentemente, nós tivemos 2 grandes avanços do ponto de vista da legislação brasileira nessa área. Eu destaco aqui a votação em, se não me engano, 17 de dezembro de 2015, do então projeto de LPLC da Câmara 77 de 2015, que se transformou agora no projeto, na Lei 13.243 de 2016, que atualiza todo o Código brasileiro, toda a legislação brasileira, né? Foi votado unanimemente, tanto aqui nessa comissão, quanto na comissão de legislação, e também depois em plenário, no plenário do Senado, né? E que a presidenta Dilma sancionou no dia 11 de janeiro. Essa lei ela muda e abre para o Brasil uma perspectiva muito grande na área nos próximos anos. Depois, se der, a gente fala um pouquinho mais sobre ela. E agora, no final do mês, até o final dessa semana, nós vamos colocar para consulta pública toda a regulamentação da lei, tudo que falta de regulamentar, que depois irá compor um decreto presidencial, né? E nós estamos colocando à disposição da sociedade civil, do parlamento, toda a regulamentação para receber contribuições e depois transformar num projeto de decreto. E também a emenda constitucional 85 de 2015, né, que foi aprovada no passado pelas 2 casas do Legislativo e que também inovam, cria uma série de facilidades e que foi determinante para a aprovação do PLC 77 de 2015 depois. Aqui é o ciclo de planejamento da nossa política de inovação e tecnologia. Primeiro, a Política Nacional CTI, nós temos já resoluções da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que traçam as políticas básicas para o país. Depois, nós tivemos a Estratégia Nacional de CTI, que venceu agora em 2015, e nós estamos, senador Lazier, em plena discussão da nova estratégia, a nova ENCT. Já estivemos em diversos lugares do Brasil falando sobre ela, com universidades, pesquisadores, empresários. Fechando essa parte da estratégia, vamos partir para os planos setoriais, ações e metas por setores, e a partir daí nós teremos a nova estratégia nacional, de que vai de 2016 a 2019. Quem quiser participar, toda a documentação para debate está também disponível no nosso site. E nós estamos à disposição para o debate exclusivo sobre a Estratégia Nacional, a ENCT, né, que a gente chama, que é fundamental para determinar os passos dos próximos anos da ação do Ministério. Aqui são os nossos desafios, eu vou passar rápido essa lâmina e abordar cada um deles, né? O primeiro é a expansão, consolidação e integração do Sistema Nacional, né? Expansão é essa questão da gente tentar reduzir a distância que temos dos principais países de produção de ciência, tecnologia e inovação do mundo, ou seja, um avanço muito grande, um esforço muito grande do Brasil já nos últimos anos para isso. Tem avançado bastante. Ontem, por exemplo, nós estivemos com uma comissão de pesquisadores chilenos que estão criando um Ministério de Ciência e Tecnologia lá no Chile e vieram ouvir o Brasil e a experiência nossa. Então, o Brasil se torna referência, vamos dizer assim, para a América do Sul,
América Latina particularmente nessa área, mas nós ainda estamos muito distantes dos países centrais. Então, essa expansão para a gente é determinante. A consolidação é a gente manter os avanços dos últimos anos, né? O Brasil avançou muito, quem vive na área sabe o quanto a infraestrutura nossa na área de pesquisa e tecnologia avançou no país, e agora é a questão da gente conseguir consolidar isso, mantendo esses avanços. E avançar na formulação de políticas estratégicas que tornem o Brasil um ator importante no âmbito mundial, e a integração, né? E o nosso grande desafio, senador Lazio, hoje, e a lei aprovada no Senado e sancionada pela presidenta Dilma agora em janeiro, é a integração da academia com o setor produtivo, né? Para que nós avancemos não só da pesquisa pura, para fazer pesquisa aplicada ao sistema produtivo e, obviamente, gerar recursos e bem-estar social, né? Então, esse é o nosso primeiro desafio. O segundo desafio, né, também avançando nessa área de inovação em cadeias produtivas nacionais, isso para a gente é importante. Nós vamos lançar agora um edital do Startup Brasil, um incentivo às empresas de inovação, às startups. Cooperações internacionais, nós temos andado bastante mundo afora, não só o ministro, mas como as equipes do Ministério, né, para avançarmos nessa questão de trazer experiências do exterior para cá e nos ajudar a avançar na interação com o setor produtivo, né? A questão das políticas de inovação e o comprometimento delas com algumas questões fundamentais, por exemplo, segurança energética, segurança hídrica, segurança alimentar, fundamental para a gente. O uso de tecnologias do governo eletrônico, né, que para a gente é uma fonte importante de desenvolvimento de ciência e tecnologia no Brasil, e um avanço fundamental na questão do controle e prevenção de doenças transmissíveis, além das negligenciadas. Nós lançamos semana passada um plano muito ousado, muito ambicioso para a pesquisa da Zika, chikungunya e dengue, né? Não só do combate ao vírus, como ao vetor, principal vetor, que são os mosquitos, né? E iniciativas governamentais, né, para trabalhar com o setor privado, que para a gente como falei antes, é o grande desafio nosso, fazer essa interação entre pesquisa e setor produtivo e o setor de inovação, determinante para a gente. O terceiro desafio são as tecnologias críticas, a gente ter domínio sobre as mesmas. Aí a gente cita algumas delas, né, que são determinantes para o futuro do país do ponto de vista do seu avanço, né, tecnológico e inovador. Aqui as diretrizes nacionais, que para a gente são importantes: formação de recursos humanos, as pesquisas, fortalecimento da pesquisa e da infraestrutura científica nossa. Já falei sobre isso, mas é importante, reforça a questão da inovação empresarial, determinante para a gente, e o financiamento público, que não pode parar, né? 65% a 70% do que é investido em pesquisa e inovação no Brasil vem da iniciativa pública. Então, se vê como isso tem relevância para o país, o Brasil, né, a gente continuar com o poder público investindo na área. E as abordagens transversais, que é a pesquisa básica, que é fundamental para depois a gente chegar à pesquisa aplicada, a dimensão social, que já falei, nós precisamos usar a ciência e tecnologia para ajudar a reduzir os hiatos sociais que nós temos, né? Aqui é como se articula a nossa política de ciência, tecnologia e inovação, o setor de governo, com as agências reguladoras, a Anatel, a ANEEL, a ANP, todas têm setores de pesquisa e também fundos que interagem conosco, os governos estaduais, né, com as suas fundações de apoio a pesquisas, e o Conselho Nacional dos Secretários de Ciência e Tecnologia, que é importante. Hoje, inclusive, estou indo à Bahia à tarde para participar de uma reunião nacional da CONFAP. As políticas de Estado, ou seja, todo o cruzamento dos diversos ministérios que possuem políticas específicas na área de ciência e tecnologia, que interagem conosco através da FINEP e do CNPq, e também a academia, né? É importante a Academia Brasileira de Ciências, o SBPC, as associações de reitores e de universidades que interagem conosco,
os setores vinculados aos movimentos sociais, notadamente as centrais sindicais, também o Movimento Sem Terra e outros, e o setor de empresas, que para a gente é muito importante. Nós temos procurado dialogar bastante com o setor produtivo, em cima daquela lógica de que a pesquisa básica tem que estar voltada para a pesquisa aplicada na articulação com desenvolvimento de produtos, riqueza social e riqueza propriamente dita, né? Então, isso aí é a nossa ENT, que é a nossa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Aqui são alguns avanços que nós temos aí, eu falaria agora rapidamente, né? A questão dos Sírios. O Sírios é um projeto ambicioso nosso, que estamos construindo em Campinas, que é uma luz de síncrotron de 4ª geração, fundamental para as pesquisas brasileiras avançarem, referência mundial, inclusive, na área. É um investimento do PAC de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, que está com o seu cronograma em dia. O reator multipropósito brasileiro, que nós estamos iniciando a obra dele agora, já estamos, junto com a Argentina, desenvolvendo o projeto, o projeto executivo dele, e que em 2022 tornará o Brasil autossuficiente na produção de radiofármacos. O navio Vital de Oliveira, que é um dos mais avançados navios de pesquisa do mundo, já se encontra no Brasil, já ajudou a pesquisar, por exemplo, a questão da contaminação do Rio Doce quando chegou no mar, já ajudou nisso e está à disposição da comunidade científica brasileira. O satélite que nós iremos lançar até o final desse ano, importante. O supercomputador Santos Dumont, que devemos inaugurar qualquer dia, agora só confirmar a data com a presidenta, lá instalado no LNCC em Petrópolis, que será transformar em referência mundial também em projeção de modelos, pela sua capacidade de processamento de informações. E as demais iniciativas nossas que nós temos no Ministério, né? Aqui um balanço rápido do Ciência Sem Fronteira, 92.880 bolsas implementadas, né? Aí a distribuição esse gráfico em verde por regiões, as regiões dos quais enviamos a origem dos nossos alunos que foram para o exterior, e os principais destinos, os principais países, né, que enviamos nossos alunos, notadamente Estados Unidos, Inglaterra e Canadá e França, né? E as principais áreas dos quais nós enviamos. Então, na área de engenharias e demais áreas tecnológicas, que foi o centro dessa primeira fase Ciência Sem Fronteira, foram 41 mil brasileiros para o exterior, e esse programa se estende até setembro desse ano. Aqui a questão da diminuição das desigualdades regionais. O Ministério tem tido uma política estratégica de distribuição em todas as regiões do seu centro de pesquisas e seus institutos. Então, o mapa nos anos 80, nos anos 90 e agora o mapa atual, o terceiro, a redistribuição, né, mais equitativa, né, vamos dizer assim, né, equitativa entre os estados. Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que é uma política nossa, que são a criação de redes de pesquisadores em cima de determinados eixos, né? Nós lançamos 2 editais, um já em funcionamento, outro a gente deve anunciar em abril ou maio o resultado, englobando um conjunto, né? Vamos citar aí 1.937 instituições de pesquisa, 6.794 pesquisadores, uma musculatura muito forte, né? E já produziu 70.389 registros de publicações acadêmicas. Então, é um programa ambicioso que tem funcionado bem e que agora, com o novo edital, irá expandir o conjunto de institutos de pesquisadores no Brasil. Aqui a distribuição dos nossos institutos no país todo. Eu depois vou deixar essa apresentação à disposição da comissão. As principais tendências internacionais na área de ciência e tecnologia. Vamos avançar um pouquinho aqui sobre nossas ações de 2016. Importante. Primeiro, eu queria citar a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que nós estamos tratando agora do debate para apresentá-la em breve ao Brasil, mas estamos debatendo.
Segundo, o programa lançado semana passada, que é o Plano Nacional de Enfrentamentos ao Aedes aegypti e à microcefalia, no eixo de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. Esse programa ele tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e ele vai, os seus principais ações daqui até 2017, mas como envolve bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, ele se estende até 2020, mas é um programa bastante ambicioso. A fonte de luz sincrotron, que estamos construindo lá em Campinas, que será um marco na pesquisa brasileira, determinante. A questão do reator multipropósito, também já falei anteriormente, será transformar o Brasil. O Brasil hoje importa os radiofármacos do Canadá. Em 2022, o Brasil para de importar remédios que usam a questão nuclear e passa a produzir o suficiente para a demanda interna, inclusive podendo passar a exportar radiofármacos. A implantação da unidade concentrada de urânio em Caetité, que deve começar a funcionar, a previsão em início de 2017. Os estudos sobre fosfoetanolamina, que não é, digamos, nosso maior investimento, mas que tem chamado a atenção da opinião pública brasileira. E aqui o Senado aprovou, inclusive, uma lei semana retrasada. Nós amanhã iremos apresentar os novos estudos sobre essa questão e a nossa visão sobre como deve prosseguir essa questão para o uso do público. A questão do fortalecimento da infraestrutura de pesquisa, que nós já falamos isso, e os laboratórios multiusuários, que são aqueles laboratórios abertos para que qualquer pesquisador se inscreva e utilize, né? O Luz Sincrotron é um desses laboratórios, o nosso supercomputador lá no LNCC será multiusuário, ou seja, à disposição de toda a comunidade científica e também do setor produtivo. Aqui são a evolução dos gastos brasileiros do PIB em ciência, tecnologia e inovação, né, de 2000 até agora. O último ano fechado foi 2013, que chegou a 1,66% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. Né? Pesquisa, desenvolvimento na área. Esse é o tamanho do Brasil. O objetivo nosso é que o Brasil chegue a 2% do PIB até 2020. É o objetivo da nossa estratégia nacional. 2019, no caso, que a estratégia vai até 2019. Aqui um pouquinho mais detalhado desses dispêndios, né, envolvendo federais, estaduais e setor, a iniciativa privada. Então, dos 1,66 em 2013, 0,93% disso foi dispêndios públicos e 0,73% da área empresarial. Aqui o gráfico também falando do mesmo, aqui o nosso orçamento, vocês podem ver a evolução, ele vem num crescente, houve uma redução em 2011, voltou a crescer e esse ano, em função da retirada do Ciência Sem Fronteira, do FNDCT e o contingenciamento do FNDCT até esse momento, um corte drástico no nosso orçamento, né? Na evolução do nosso orçamento, está aí o gráfico. Nós estamos negociando com o governo. E aqui eu vou rapidamente o que nós estamos fazendo para tentar alternativas ao enfrentamento, ao contingenciamento. Pois eu avanço melhor. Primeiro, a questão, nós estamos discutindo com o governo, temos uma reunião agora, às 14 horas, com o Ministério da Fazenda, é a redução do contingenciamento do FNDCT, que está muito duro, muito grande, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais contingenciado, né? Então, nós estamos solicitando o desbloqueio imediato de 400 milhões desse fundo de reserva. Isso é muito importante. O outro é a recomposição do orçamento nosso, porque quando ele veio aqui para o Senado, para o Congresso, houve um corte novamente dele, e a gente recompor ele em níveis de 2015, né, que nós precisaríamos aí em torno de 1,25 bilhões de reais. E a terceira iniciativa, que está bem avançada, é um financiamento junto ao BID. Nós já estivemos com o BID, já acertamos o tamanho do financiamento, é de 1,4 bilhões de dólares, seriam 200 milhões de dólares esse ano e 300 milhões nos próximos 4 anos.
seria dinheiro que entraria no CNPq e na FINEP. Com isso, nós teríamos um aporte de financeiro muito forte. Já temos o ok do Ministério do Planejamento, falta o ok do Ministério da Fazenda. Nós esperamos resolver isso hoje à tarde com o ministro Nelson Barbosa, e a partir daí, a aprovação na COFIEX. O BID nos garantiu que, se a COFIEX aprovar isso até abril e enviar a carta para eles ainda até o final de abril, esse dinheiro entra no Brasil, né, no nosso sistema, na FINEP, no segundo semestre desse ano. 200 milhões de dólares, são, em torno, hoje o câmbio de hoje, quase 800 milhões de reais. Dá um respiro para a gente e uma estabilidade para o sistema para os próximos 4 anos. Né? Então, esse debate para a gente é determinante hoje para que funcione. Após isso, nós aí vamos nos articular aqui, precisaremos muito aqui do Senado para a aprovação desse empréstimo, né, para a efetivação do mesmo. Mas, vamos dizer assim, é a nossa grande batalha hoje junto ao governo, é a aprovação desse empréstimo junto ao BID. Né? Acho que nisso eu falei, isso aí, a questão do BID, para a gente é determinante esse empréstimo, né? Por isso essa reunião hoje tão importante para a gente. Né? Isso aí é mais detalhamento do próprio empréstimo, onde nós vamos investir. Né? Fortalecimento institucional, ou seja, fortalecimento da infraestrutura, o fortalecimento das unidades de pesquisa, o eixo de pesquisa serão segurança hídrica, energética e alimentar, e também um outro eixo é a questão da segurança cibernética. Né? Hoje que nós temos um trabalho bastante avançado nessa área. Né? Isso aí.